Olá pessoal, estamos voltando aqui para mais um Abrage Infocast, né? Você já deve ter assistido os outros episódios, gostou, curtiu, compartilhou, comentou. É o pedido mínimo que a gente faz a você que já tem aí se acostumado com os nossos episódios. Como todos nós sabemos que somos uma entidade, uma associação que é de profissionais multidisciplinares, né? Hoje vamos trazer novamente, né, porque ela já teve a oportunidade de lançar aqui seu tema, Cássia Albuquerque, com o tema Restart de Carreira, como líderes estão redirecionando suas vidas profissionais para 2026. Você já imaginou? O ano começou, né? Você que vai assistir agora e depois no gravado, certamente já tem passado o mês de janeiro. Mas se você ainda está pensando como redirecionar, ou seja, talvez você tinha planejado, você tinha inclusive já definido sua carreira, esse é o momento de você assistir. Mas não fique só para você, compartilhe, passe para os seus amigos todinho, para que ele também tenha conhecimento do que a gente vai falar aqui. Então hoje eu estou recebendo aqui no nosso Abrage Infocast, promovido pela Voxcast, a Cássia Albuquerque, ela que é mentora de carreira e de lideranças. Tudo bem, Cássia Albuquerque, professora Cássia Albuquerque, aqui o professor Eliabe à sua disposição. Professora Cássia Albuquerque, isso mesmo. Inclusive, eu já estou com a turma agora iniciando aí esse mês. E engraçado que a minha turma é exatamente de líder, né? Nós temos em torno de 35 profissionais, são todos gestores de empresa, todos líderes. E a gente sabe que é um mundo completamente diferente, né? Lidar com liderança é um mundo inusitado, né? Então eu ensino só para líderes. E escuto muito, vejo muita gente que está desalinhada. Mas assim, eu agradeço estar aqui e vamos embora. Vamos fazer um... Por que esse tema, hein? Eu Bem... dei aqui um spoiler, mas acho que você escolheu esse tema de forma proposital, né? Por que o restart de carreira? Os profissionais, eles precisam, de fato, realinhar a carreira deles. E o restart de carreira é uma coletânea de 20 anos que eu tenho de experiência assessorando vários empresários e várias empresas, porque eu sou psicóloga do trabalho, o meu ambiente é profissional, é empresa, são as empresas, são os líderes. E a gente vê, assim, muitas mudanças acontecendo na carreira. Eu trabalho com carreira há muitos anos. Então, por que o restart de carreira? Porque eu tenho percebido que tem muita gente que está sem direção. Passamos por uma onda há alguns anos atrás, onde quem não tivesse o Excel estava fora do mercado. Tinha que saber fazer planilha. Então houve todo um movimento a nível mundial para que as pessoas pudessem aprender uma ferramenta. E Excel na época foi essa ferramenta. E muito usada ainda hoje em dia. Agora o movimento é outro. O movimento agora é da inteligência artificial. O movimento agora é dos streamings. O movimento agora é tecnologia, é inovação. Então, existe toda uma formação mundial, todo um movimento mundial que deve ser feito e já está sendo feito para que todos os profissionais migrem, assim como migraram para aprender o Excel, aprender o PowerPoint, aprender o pacote Office, eles precisam agora migrar para aprender a trabalhar com ferramentas de tecnologia, principalmente aí a IA generativa. Então esse movimento ele não vai acabar. Que se você do outro lado está achando que é uma moda, né, que veio mas vai embora, que eu estou aqui, eu não preciso mexer com inteligência artificial, eu não preciso entender não só de uma, porque não é só o chat GPT, são várias, não é? Que a partir de agora eu aprendo um pouquinho de chat e está tudo bem. Lê do engano. Lê do engano. Ou você, de fato, mergulha. Isso para você fazer uma edição de um vídeo, para você fechar um relatório, não é para você fazer uma reunião, para você ter o seu próprio assistente individual. Ou você migra para as plataformas, ou migra para um conhecimento, quiçá, e ainda evolui mais dizendo, de desenvolvimento tecnológico. As pessoas precisam aprender um pouco de desenvolvimento tecnológico, serem desenvolvedores, ou eles não vão ficar no mercado profissional, e isso para todas as profissões. Excelente introdução. Gostou? Bom, deixa eu fazer aqui um adendo no que ela falou em termos de ferramentas. Eu me lembro que antes do Excel,
Eu acho que foi da sua época também. Eita. Tá? Temos o Lotus 123. Exatamente. Tá? Usei. E o Lotus 123, em 92, os candidatos, inclusive eu, quando participei do processo, tinha que ter conhecimento, porque naquela época ainda existiam folhas planilhadas. Né? Poucas empresas tinham sistema. Eu me recordo que uma das exigências do perfil era ter conhecimento. Depois a gente viu que isso avançou. E você colocou muito bem essa questão da plataforma da IA, porque, de fato, tem sido uma das exigências. Até porque as grandes empresas, né, eu li uma estatística que 90% delas estão já fazendo a triagem, o recrutamento e a seleção pela IA. Ou seja, significa dizer que o candidato precisa estar inteirado. E aí você colocou uma coisa agora, já no final, bem interessante, que isso aí era um termo usado, inclusive, para quem era da área de tecnologia. Essa palavra desenvolvedor. Ora, desenvolvedor não é só de sistema negativo. Você pode sim, como líder, se tornar esse profissional ascendente dentro da empresa. Porque nós sabemos que o treinamento, que muito se fala dentro das empresas, é o processo de integração. Mas o desenvolvimento não. O desenvolvimento é amanhã. O treinamento é agora, mas o desenvolvimento é amanhã, é com o tempo. Então, eu gostei muito dessa sua abertura e quero aqui já fazer uma pergunta bem interessante, né, que diz o seguinte: por que tantos líderes, né, profissionais, experientes, mesmo com aqueles históricos, né, legados, trajetórias, com resultados, estão hoje inseguros, tá, estagnados ou com medo de perder espaço no mercado? Hoje não se valoriza e não se contrata ou não se permanece mais na empresa, você pontuou muito bem, profissionais com currículo apenas. Ou porque politicamente eu conheço o dono, ou porque eu conheço um gerente, eu conheço uma indicação. Network é algo extremamente importante e decisivo. Mas não é ele só que vai fazer com que o profissional permaneça no trabalho ou tenha a oportunidade de novas vagas. Porque como tudo está se transformando para o ambiente tecnológico de programação e de desenvolvimento, e você não domina e não sabe, você não vai ter a sua vaga. Isso está gerando uma legião de pessoas emocionalmente inseguras. Pessoas até boas, líderes bons, pessoas de decisão. Mas entenda, uma empresa não é só decisão. Uma empresa não é só a competência emocional, atitude e decisão. A empresa ela é muito mais que isso. Ela tem uma operacionalização. Então, o profissional, para ele chegar num padrão de ser adquirido, né? Porque é uma adquirência, um profissional, por uma organização, principalmente quem está fora do mercado ou que perdeu o emprego há pouco tempo, ele vai ter que atualizar o currículo dele para novas competências. É por isso que o restart de carreira, ele é um radar, ele é um diagnóstico. E ele tem duas frentes. Ele tem um hack e um RAF. Um hack é quando eu falo do radar de aderência à carreira. O profissional, ele tem que saber que a carreira dele vai, em algum momento, estar aderente ou não àquela empresa. É o hack. E o RAF é o oposto. O RAF é o radar de aderência à função. Já é o contrário, é a empresa que precisa fazer com os profissionais que estão dentro da casa, porque ele precisa entender, esse meu profissional atende a esse futuro que a minha empresa necessita ir, porque se a empresa ela não for para esse ambiente tecnológico, moderno, de interação, de compartilhamento, de coparticipação, de desenvolvimento, de estruturação, ele vai ficar para trás, ele vai perder cliente, ele vai perder espaço e ele vai perder o que? Resultado financeiro. Então, o que está intrinsecamente ligado ao resultado da empresa são as pessoas que vão entregar esse resultado. Então, o cliente, hoje em dia, ele não quer que você vá na porta dele conversar. A empresa ela não vai pagar 1, 2, 5, 20 passagens ou o combustível do teu carro para tu ir visitar um cliente. Tudo vai ter que ser agora por plataformas. As plataformas elas já fazem os primeiros movimentos de atendimento aos clientes. Os clientes são rápidos. Tiramos por nós. Nós queremos ser atendidos numa loja, numa empresa, num cafezinho, no estacionamento, tudo muito rápido e digital.
Então, esse ambiente digital, ele vai ser um divisor de águas no mercado profissional. Já está sendo. E vai piorar muito mais, porque ele vai seletivar quem conhece a tecnologia de quem não quer nem chegar perto. Tem profissionais que estão em pânico, desesperados, tomando medicamento aí à torta e à direita, com burnout. Por quê? Eles não entenderam que o movimento de restart precisa partir deles. E isso não vai ser responsabilidade da empresa e não vai ser responsabilidade do governo, não é. Isso é responsabilidade do profissional. Do mesmo jeito que foi naquela época bancária, de entender um Lotus, de entender depois um Excel, ele vai ter que buscar uma forma de se capacitar e entender, entrar na crista da onda para as ferramentas tecnológicas. Perfeito. Eu diria até que, assim como houve a reengenharia, né, lá na década de 90, a gente está vivendo uma reengenharia digital. Reengenharia digital e humana, emocional. O que você falou aí sobre o digital, tá, você deve ter tomado conhecimento que recentemente o governo sancionou a lei do profissional multimídia. E eu acredito, eu sou um pouco otimista, mas sou extremamente visionário naquilo que falo. Assim como alguns outros assuntos que eu mencionei na minha coluna de rádio, e algumas pessoas até mandaram uma mensagem para mim dizendo: você é muito precoce na sua fala. Não se trata de ser precoce ou estar com precocidade. Não, é porque a gente vê o andamento, a gente vê a dinâmica. Então, esse profissional multimídia que o governo sancionou, veja o que eu estou lhe dizendo, né? Tem aí uns 15 dias, é o profissional que vai assumir várias atribuições do jornalista, do radialista, do média social, do maker. Imagina, ele vai praticamente assumir a parte de um marketing digital de uma empresa, que a gente sabe que muitas das empresas, inclusive de comunicação, tem isso bem dividido dentro do plano de carga e carreira. Então, o que é que pode acontecer? É sair uma lei do profissional digital, sabia, Cássia? Com isso certeza. Que você falou aí. Porque o profissional digital vai ser aquele que vai conseguir congregar várias atribuições de um mesmo setor sem precisar de mais de um funcionário. É aquele que vai ter as plataformas, interface, onde vai se comunicar. Vou dar um exemplo aqui prático para passar para a Cássia também opinar. Quando você trabalha no setor financeiro de uma empresa, nós temos lá o contas a pagar, conta a receber, tesouraria. Então, eu imagino daqui mais a um tempo, e olhe que não vai demorar, uma pessoa só vai fazer tudo isso. Mas isso de forma automatizada. E você está preparado? Eu não estou dizendo que o profissional vai perder a oportunidade. Pelo contrário, algumas profissões deixarão de existir, mas o profissional precisa estar antenado. Perfeito. Isso que você falou é extremamente importante. Porque a gente precisa parar e pensar no seguinte: os currículos atuais estão para uma era que não é mais atual. Nós criamos, investimos em treinamento e capacitamos pessoas para uma era anterior. Todos nós que estamos no mercado, estamos aprendendo em conjunto, estamos dando restart da nossa carreira e não existe idade. Até porque assim, nós somos de uma faixa etária, né, que já está mais avançada, a gente já está nos 50. Mas a gente está aprendendo todos os dias. Eu tenho uma mentalidade, como você falou, também muito visionária. Eu sou cientista de carreira. Eu estudo carreira. Eu vivo carreira. Então, entendam, eu fui educada e formatada para um mercado que não existe. Acabou. A gente vinha numa progressão no voo cruzeiro, agora caiu para um abismo. A gente precisa entrar e mergulhar num novo mercado. É novo para todo mundo, é novo para os órgãos governamentais, é novo para as empresas e é novo para a gente que faz a transformação lá na ponta. Quem precisa restartar a sua carreira vai precisar desse diagnóstico, vai precisar desse radar, vai precisar entender o de para. Opa! De 0 a 10, eu tô 3 no mercado. Eu tô 3 na competência de modernidade que exige exemplo para o meu cargo financista, para o meu cargo comercial, para o meu cargo de engenharia, para o meu cargo de medicina, de médico. Porque o mercado agora exige aqui, essa competência. Então, qual é esse espaço de onde eu estou para onde eu vou? É uma
trilha de competência, de desenvolvimento de carreira. Então, esse restart da carreira, a gente vai dar essa visibilidade de forma numérica, não é de forma empírica. Existe todo um diagnóstico que é feito, esse diagnóstico é rápido, muito rápido, ele é apresentado para que o profissional, ele é o autosservice dele. Porque o que acontece hoje? A empresa, ela tem um poder. A empresa, quando te chama para uma vaga, ela te testa, ela aplica todas as ferramentas, ela te entrevista, mas ela faz uma coisa que eu nunca concordei. Ela não te dá uma devolutiva de o porquê você não ficou na vaga. Ela não te mostra o porquê que a gente chama de aderência ao cargo. Ela não te dá, isso é um poder silencioso que a empresa tem. E você fica do lado de cá frustrado. Onde eu errei? O que aconteceu? Eu, inclusive, Eliabe, eu tenho como prática profissional, e as pessoas acham isso muito disruptivo comigo, inclusive, eles dizem assim, você entrevista de forma diferente, Cássia, porque você é muito humanística. Você olha o teste do candidato, você olha, sou especialista em competência técnica, comportamental, digital, cultural. Eu olho o mapa todo e eu digo exatamente a dor do candidato. Eu digo, olha, aqui você está errando, a tua postura aqui não está boa, isso aqui está desalinhado com o fit cultural, essa competência vai faltar para esse cargo, você só tem 3, quando o cargo exige 7. Então, eu já dou de imediato um feedback. Nenhum candidato, nenhum profissional, seja em recrutamento e seleção, seja como headhunter e seja como uma mentora de carreira, eu deixo o profissional no vácuo. Eu sempre vou dar o feedback para que ele melhore. Mas os meus colegas de RH não fazem isso. Eles pegam uma quantidade de currículo, pegam os seus testes e os seus radares e simplesmente dizem, não, você não passou na vaga. Os que dão o retorno. Então, o radar de carreira é o que a gente chama de autorresponsabilidade. É o restart, é novo, é disruptivo no mercado, que vai dar na tua mão o que de fato você é. Não espere que o mercado te dê, não espere o RH, não espere o teu patrão, não espere um coach, um mentor. Você pode acessar, você pode degustar, você pode fazer e você pode, a partir de agora, gerenciar a sua carreira. Você pode abrir, olhar e dizer, opa, eu estou aqui num 7, num 5, quando a empresa espera que eu esteja no 10. Então, esse restart de carreira é uma ferramenta disruptiva que antes eu trabalhava com CEOs, com executivos de mercado dentro das empresas e eu estou abrindo isso ao mercado de forma geral. Quem quiser vai ter a condição de fazer o seu, é autosservice. E rapidíssimo, em minutos, saber aonde não está performando e o que vai precisar, qual é essa ponte para ser aderente a esse novo mercado digital. Bem, olha só, você talvez tenha escutado vários especialistas, né, falar sobre carreira e talvez na sua cabeça ainda existe aquela mentalidade que carreira é aquela que você escolhe para toda a vida. É um puro engano. Tá? O Joseph Tepperman, né, que é um dos maiores escritores da atualidade, que fala muito bem sobre carreira e trabalho, ele tem um livro que ele fala sobre o fim do emprego. Né? Carreira, tá, é a oportunidade. O que quer dizer isso? É que você tem a oportunidade de mudar a sua carreira ou não, ou melhorar. Assim como o Cássio, eu também criei um método na área de mentoria de carreira que chama design de carreira. Tá? É bem diferente do que é transição. E tem dado certo, porque como qualquer um de nós, seres humanos, tá? Nós também nos frustramos quando nós desempenhamos uma carreira dentro da empresa onde esperávamos crescer juntos, que é sempre aquela fala, né? Olha, aqui você vai crescer juntos, quando na verdade, quando você menos espera, ou talvez quando você não se adequou à empresa, a empresa, ó, te manda para fora. Então, é importante que você entenda que hoje já há muito tempo, há muitos anos, que nós temos a oportunidade de crescer em nossa carreira. Mas o que é que a gente observa? É que as pessoas estão presas, um apego desnecessário, e às vezes até por conta de uma indicação, aí diz assim, não, eu estou aqui porque eu tenho uma costa quente. Como é que tu vê isso, Cássia? E você sabe que muitas pessoas hoje estão ainda refém
né, da empresa, não é da sua carreira, mas ele passa a ser da carreira porque ele termina entregando a carreira para a empresa. E aí ele vira refém dessa empresa, não consegue tirar essa exclusividade profissional, que é uma coisa perigosa, que muita gente acha, não, eu só faço isso aqui. Até quando? A palavra da vez é aderência e alinhamento. Ou você está aderente ao teu perfil do cargo, ao descritivo e o que você precisa entregar em termos de resultado, ou você está fora. Nenhum profissional mais se sustenta porque tem costas largas. Nenhum profissional mais se sustenta porque conhece alguém e foi indicado por alguém. Se ele tem aderência, se ele tem a competência para ficar, ok. Eu me lembro de um período que uma gerente, eu coloquei uma gerente numa posição de gerente de RH. E 9 anos depois, ela disse assim para mim, Cássio, eu queria agradecer porque você me deu essa oportunidade de ser gerente de RH dessa empresa. E eu falei para ela assim, eu queria lhe agradecer porque eu não fiz nada. Na verdade, eu indiquei uma pessoa aderente ao cargo. Mas o que fez você ficar no cargo foi a sua competência técnica, a sua competência comportamental, os seus hard e soft skills, que fez com que você entregasse o resultado que o Borne precisava, que o diretor precisava. Então, agradeço a você porque você foi competente. Mas também, na hora que essa profissional percebeu que ela poderia estar em outra posição, ela também teve a honestidade de dizer, aqui encerrou minha carreira, e aí eu vou agora me redesenhar para um outro grupo empresarial. Porque você falou aí uma coisa muito séria, as pessoas acham que uma vez entrou numa empresa, ela vai ficar para sempre. Não. Eu digo que uma carreira, ela tem que ser bom para os dois lados. Ela tem que ser extremamente vantajoso para a empresa e extremamente vantajoso para o profissional. E quando essa relação ela está sadia, ela está equânime, ela está segura, show de bola. Mas se não há um alinhamento, existe um descarrilhamento, né? O trem saiu do trilho e vai tombar para algum lado, a pessoa tem que saber no momento exato de pular fora e redesenhar a sua carreira, de fazer um novo design de carreira. E, quiçá, mudar de carreira. Por que não? Eu mudo de carreira. Você muda de carreira. Nós somos atores. Nós, ora, atuamos como palestrante, ora a gente atua como empresário, ora a gente atua como mentor, ora a gente atua como consultor. Hoje, o que as empresas, mesmo com toda a tecnologia, não se engane, nós estamos numa fase de transição de tecnologia. Nós não estamos já completamente fechado. Então, sempre vai precisar do julgamento e da direção de um mentor, de um expert. A gente chama de expert. Nós que estamos num outro período de carreira, nós somos os experts. Então, existem sim decisões, porque você vê o próprio ChatGPT, o Gemini e outros tantos, eles perguntam o que você quer. Você dá a ideia. Ele deixa a ideia lá. E você precisa ter o seu expert de ler, interpretar. Saber fazer a pergunta. Codificar, fazer a pergunta e direcionar ele. Ele direciona até um certo momento. E a gente sabe, dependendo das leis dos países, não é? Existem travas ali dentro que não deixa você ir além. Você vai ter que ter a expertise de olhar e saber o que você quer. Porque se for antiético ou ilícito, o chat ele não responde. Exemplo, eu fiz uma pergunta, foi até uma pergunta política. E até discuti com o meu chat, eu falei para ele assim, rapaz, você tá meio tendencioso, você uma hora é esquerda, outra hora é direita. Defina o que você é. Aí ele disse assim, não, eu nem sou um, nem sou outro, mas eu sou o que me programaram. Aí então existe, claro, uma programação, onde você tem um limite para você ir lá dentro. Então, se você não tiver a expertise de ir lá e desprogramar, ou ir lá, não é desprogramar, é refazer a rota, então você também não vai ficar, você vai ficar enrolado. Tem muita gente enrolada com o ChatGPT, vocês sabiam disso? Eles também erram. Então, tem muita gente que, ao invés de clarear, ao contrário, entra num abismo maior, porque não sabe o momento do corte. Então, esse restart de carreira, ele vai mostrar exatamente isso. Qual é o teu limite? Aonde tu pode parar? Aonde tu pode pegar essa ferramenta tecnológica e montar
o você SA, você empresa, você empreendedor. A tua carreira, ela não para quando alguém te fecha uma porta curricular. O que você aprendeu está dentro de você, é o seu construto, faz parte da tua personalidade, faz parte do teu ser integrativo como profissional. Agora, você tem que saber pegar tudo isso, tijolinho por tijolinho, e criar uma nova carreira. Isso também é extremamente válido. Legal. Olha só, estamos aqui falando com Cássia Albuquerque, ela que é consultora, mentora de carreira, tá? E outras afinidades de carreira que ela acabou de mencionar. Se você não está entendendo, é só voltar, viu? Aí você repete quantas vezes você quiser. E se você está gostando, já envia para quem você gostaria que ouvisse. Deixa eu comentar aqui um assunto que eu até comentei em outro episódio aqui na Abrage Forecast, é de que até um certo tempo atrás nós víamos muitas empresas fazerem as melhores empresas para trabalharem. O que foi que houve? Eu vou dizer, viu? As 100 melhores empresas, as 500 maiores empresas. Onde é que estão essas pesquisas? Então, a opinião que eu tenho acerca disso, tá? Que elas não vão ter, ninguém vai ter coragem de mais divulgar as melhores empresas, porque hoje o que existe são os melhores profissionais para escolher as empresas que eles querem, ou as melhores empresas. Então, eu vou criar uma pesquisa chamada Os Melhores Profissionais para as Empresas Escolherem. Por quê? A gente precisa deixar de subestimar a nossa capacidade, né, o nosso intelecto até, de entender que aquilo ali é política. As melhores empresas para trabalhar, houve uma pesquisa intencional para que ela saísse lá no ranking. Não tem nada muito concreto naquelas respostas, naquela pesquisa. Essa é uma opinião minha, tá? Quem quiser que discorde. Por quê? A melhor empresa para trabalhar, eu sempre falo que é aquela empresa em que você consegue se identificar não só com a cultura, consegue realmente ter sua carreira e seguir em frente. O que você acha, Cássia? Você é a favor dessas pesquisas? Você deve ter conhecido, né? Você deve ter participado, né? Eu digo assim, as pessoas estão subestimando muito esse momento de mudança. Nada está estático, tudo está em construção. De fato, eu percebi esse afastamento das melhores empresas para se trabalhar e como de outras chancelas também. Porque às vezes a melhor empresa para trabalhar é a empresa que dá os ingredientes perfeitos para a pessoa exata para aquela função. Exemplo, eu avaliei agora, né, eu faço esse processo de avaliação, o RAF, né, que é o radar de acesso à função que a gente chama de risco humano ao negócio. Esse risco humano é a empresa que contrata. Então, eu avaliei todos os profissionais. E é até uma empresa no segmento jurídico. Então, tem um profissional lá, um advogado, que ele é expert no que ele faz. Ele é muito bom. Mas ele é uma pessoa que não tem liderança. Ele é uma pessoa mais analítica. Ele é um profissional mais tranquilo. Então, o melhor ambiente para ele trabalhar não é na empresa. É na casa dele. Ele se desenvolve e tem insights maravilhosos e é produtivo no home office, dentro da empresa dele, dentro da casa dele, não na empresa. Então, o que é melhor empresa para se trabalhar? Às vezes, o melhor ambiente para se trabalhar é na sua casa. É um local que você escolhe, né? É num café. Então, a gente precisa entender um pouquinho esses conceitos de melhores empresas. Uma outra coisa que você falou aí, que me chamou a minha atenção, e eu venho lendo sobre isso, estudando, é a curadoria de vagas, curadoria de carreira. No LinkedIn já está com 2 movimentos fortes, um de curadoria de carreira e outro de curadoria de etariedade, os 50 a mais. Porque imagina, tu chegasse num tamanho que tu tem tudo que o mercado sempre imaginou e pediu. Experiência, know-how, expertise, maturidade, equilíbrio emocional, conhecimento, tolerância, clareza, direção, liderança. Então, você pega tudo isso quando o profissional está formado. Ah, não, o profissional fez 50 anos. Aí, uma vez, eu questionei um cliente meu. Ele foi abrir uma vaga e disse, eu quero 35. Ah, é 32. Eu falei, ótimo. Mas com isso tudo, esse requisito de acesso à função, esse cardápio tão grande que você tem, não vou conseguir isso numa pessoa de 29, 32 anos. Isso está mais para profissionais experts, profissionais seniors. 49, 55. Aí ele falou, é muito velho. Falei, eu tenho 50, eu tô velha. Aí ele, não, me desculpe. Você tem muita energia, tem muitos saberes, tem muito conhecimento. Eu disse, amigo, eu tenho muito investimento. Eu relevo a sério minha carreira. Então não é a idade
que vai fazer você não estar apto para uma vaga. Não é a idade, é a competência. O que vale para o mercado é a aderência. Se você estiver aderente ao cargo, não importa a sua idade. Se você tem energia, se você tem competência, tem equilíbrio emocional, trabalha bem sob pressão, né? Se você tem entrega acabativa, é resoluto, vai sim ter um espaço para você no mercado. E quiçá, porque eu até brinco assim, porque a tara de ser CLT. Porque o tesão de dizer estou registrado. Você é um profissional independente de barreiras. Eu tenho uma empresa há 25 anos, eu não tenho CLT. Há 25 anos, construí patrimônio, criei filho, paguei faculdade, fiz vários cursos, fui várias vezes para o exterior. Então, não é uma CLT que diz que você está dentro ou fora do mercado. Eu vejo muita gente chorando, eu estou desempregado. O que é emprego e o que é trabalho? O que é empregabilidade? Não é? E o que é trabalho? Porque tem muita coisa tem para se fazer. E isso é apenas psicológico. Eu estou registrada numa empresa. O que é a melhor empresa para trabalhar? O que é a melhor função para trabalhar? O que é que você tem para entregar? Para você se sustentar, para você mesmo. É nisso que você tem que focar. Faça o restart da sua carreira. Você vai ver que você tem muito mais a contribuir. Muito bom. E engraçado que o que você falou aí sobre a questão dos 50 a mais, tá? Eu estou participando do movimento, tá? Eu sabe que eu adoro novidade, né? Você adora movimento. Chama-se NOLT. Você já deve ter ouvido falar, né? Do Sim, NOLT. Movimento NOLT. Tá muito em voga no World Living Trend, né? É. Que é nova tendência de viver mais velho. Ou seja, e nível World porque é a nível mundial isso. Veja bem, eu quando completar 60 anos daqui mais alguns meses, 11 meses, eu serei um NOLT, não serei idoso. Tá? E não serei terceira idade, tá? Eu estou longe do etarismo. Eu vou estar muito mais experiente. E uma coisa que você falou aí sobre a tecnologia, a IA, ele veio para quem sabe e não para quem não sabe. Porque é muito mais fácil um sênior, um perfil de senioridade, saber validar uma resposta do que uma pessoa que não tem experiência. Então, tanto que a própria IA traz a observação. A resposta pode não estar verdadeira. Está verdadeira. Portanto, consulte um jurídico. Consulte isso. Por quê? Porque dentro daquele perfil, ele pode já perceber, dependendo do intimismo que a pessoa está com a IA, tem pessoas que já estão cadastrando toda a vida dele lá. Aperta lá o botão e IA diz o que ele deve fazer do dia. Bom, eu não cheguei a esse ponto, nem quero. Eu tenho decisão, eu tenho autonomia, eu tenho autogestão. Quem vive assim, inclusive com terapia, viu? Que eu queria até que você tocasse esse assunto em relação a muitos profissionais que estão terapizando, não sei se a palavra certa é essa, terapiando. Terapeutizando. Para poder, como chegar na empresa, como conter as emoções, né? Foi agora, recentemente eu vi isso dentro do tempo de saúde mental, né? Que a gente está no mês de janeiro. Então, o que eu quero dizer é que a gente, né, e Cássia, acho que fechou muito bem sobre a melhor empresa para trabalhar. É onde você gosta de ficar, de fato. Não é só a empresa. E aí, a partir disso, eu vou já criar um artigo chamado Desempresabilidade, viu? Gostei. Não tenha medo da desempresabilidade. Não tenha medo. Porque você não é um rótulo. Você não é uma CLT e você não é um contrato. Você é você. E é lindo como você é. Outra coisa, inteligência emocional. Não tem inteligência emocional porque a inteligência não é inteligente. As nossas emoções, ela não é inteligente. Augusto Cury diz isso no livro dele, né? As nossas emoções, elas são primitivas. Ela faz parte de um arcabouço que a gente traz de geração em geração. Não existe inteligência, existe uma reorganização. Existe de você ativar em vários momentos resposta, fuga, né? Você está naquele momento que você está sendo pressionado, o teu organismo em segundos ele para, avalia se você foge, se você paralisa ou se você enfrenta. Isso sim é como se dá as emoções. Então, claro, você com maturidade, isso a inteligência emocional não vai te dar, ela vai te dar um conselho. Mas na hora do pegar para capar, né, como a gente diz, na hora de uma decisão estratégica, os seniors, eles sabem muito bem, né, tomar uma decisão porque ele para, respira e porque ele tem portfólio de experiência, ele já passou por isso.
várias vezes. Imagina um profissional que já passou, exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico que eu achei ótimo. Eu vi no Instagram um profissional dizendo assim: fui assediado moralmente pelo meu chefe, ele é homem, fui assediado moralmente pelo meu chefe e sexualmente. Isso por vários meses. E aí, preste atenção no que eu estou dizendo. E aí, me indicaram ir no canal da empresa e fazer uma denúncia. Conclusão, denunciei no canal da empresa, a pessoa, o líder, foi chamado. 15 dias depois, fui demitido. Aí todo mundo chegou no LinkedIn dele e colocou: vai ter emprego melhor. Ele: agora estou desempregado, vai ter emprego melhor. Ah, isso aconteceu comigo. Várias pessoas falaram: isso aconteceu comigo, denunciei nesse canal, também fui demitido. Ah, isso aí é um absurdo. Cada um falou. E eu fui olhar, são pessoas jovens que comentaram isso. Eu estou numa faixa de idade diferente. E sabe o que eu disse? Que bom. Que bom que isso aconteceu. Que bom que você encerrou um ciclo, foi demitido, saiu com seus direitos, não tenha medo de estar agora desempregado temporariamente, ou seja, disponível. Você vai para uma nova posição e não acabou aqui. Agora é que você tem condição, agora é que inicia a tua história. Porque agora é que tu tem prova jurídica para requerer na justiça, não só do trabalho, mas civil, por danos morais, materiais e físicos. Porque ele está tomando medicamento, ele não entende como é que um homem assedia outro homem, na mentalidade dele, e não é o simples expurgo profissional de ter demitido um outro homem que vai fazer com que ele se cale. Aí é que juridicamente vai começar. Ele tem que correr atrás dos direitos dele. Então, eu noto que as pessoas não tiveram esse conselho para dar para ele, porque não estão no mercado há muito tempo e não passaram por esse tipo de situação. Isso não acontece apenas quando a empresa tem um canal, porque é a melhor empresa para trabalhar, um canal moral de comunicação. Isso não vai resolver o teu problema. O que vai resolver é a tua postura, a tua atitude de ir atrás e brigar por aquilo que é digno, ético e factível para você. Então, esse tipo de postura eu recebi depois vários comentários. Não pensei assim. Você pensou fora da caixa. Então, você tem 5 anos, né, Eliabe, que você que é advogado. Você tem até 5 anos para você requerer uma causa. Concorda? Sim, 5 anos. Então, reclamar 5. E 2 anos ele perde tudo. Ele perde 3. Exato. Então, veja só. Ele saiu agora e foi demitido por assédio? Corrigindo. Ele tem até 2 anos para reclamar 5. Certo? Ele tem até 2 anos agora. Mudou, né? A partir da nova reforma. Era 5 para reclamar 5. Aí ele só tem 2 anos para reclamar 5. Aí ele reclama todos os 5. A cada ano que ele deixar, ele vai perdendo. Então, mas veja que coisa interessante. As empresas acham que se livrando do profissional e continuou com o líder assediador sexual e moral, achando que ficando com o profissional, ok, resolvi meu problema e eu tiro o profissional que deu problema. Não. Então, esse nível de curadoria, esse nível de resposta, são os profissionais sêniores hoje que tem. Não tenha medo de reposicionar sua carreira. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de ser você e refazer tijolinho por tijolinho. A tua competência ela vai ser aderente em algum momento. Não precisa ser a melhor empresa para trabalhar. Ela pode ser você empresa para trabalhar. Bom, o que a gente observa é que alguns profissionais, até sênior, né? A gente diz sênior porque a gente está contando aí uma boa experiência. Eles se viciam, tá, naquela atividade ou naquela gestão que ele adquiriu ou que foi formatado e quer levar para novas oportunidades, novos desafios, o que é um puro engano. Porque na empresa que você vai atuar, ou que você foi convidado, ou talvez que você vai iniciar, ainda não como gestor, mas para chegar à gestão, as coisas mudam, porque gestão não é padrão. Nunca foi. Perfeito. As ferramentas, elas podem serem adaptadas de acordo com a cultura da empresa. Não adianta vocês, não, eu sou formado, eu tenho gestão gerenciais, perfeito, tá. Mas o que eu tenho conhecimento teórico, tá, foi de escritores ou de professores que talvez nem sempre têm conhecimento de mercado. Com todo respeito, muitos deles são muito mais pedagógicos
certo? Do que empresarial. Academicistas, né? Academicista. E isso é ruim, porque traz uma imagem teorizada, incute na cabeça do aluno e que sai de lá achando que o céu é perto, né? E vai-se embora. Aí, quando chega na empresa, quer tentar aplicar esse conceito, aí vem um conflito. Aí vem o conflito, vem a frustração, arrependimento de que não deveria ter feito o curso. Aí tá dando esse adendo aqui para que você, até para escolher um curso, precisa ter bastante atenção em que instituição, quem são os perfis dos professores. Digo isso com bastante cautela, né? E com autoridade, porque eu já lecionei por mais de 20 faculdades e sei que muitos não têm experiência de mercado. Como é que o cara vai falar de liderança? Como é que a pessoa vai falar de gestão? Vai falar de relacionamento interpessoal, comunicação institucional, na prática, com case, se ele não tem, né, Cássia? Eu acho isso aí um absurdo. No meu caso, eu tenho um mestrado. Mas eu já me deparei com especialistas, né, ou com acadêmicos que não têm, um especialista sem especialidade. Nunca entrou num ambiente corporativo, nunca se envolveu num momento de estresse, de conflito, porque o que é um conflito? Nada mais do que isso que você falou. Ou você anda em conjunto com a empresa, ou você começa a distanciar a empresa e gera esse ato. Isso é um conflito. Então, quem tem a experiência de saber o que é o conceito, como nós sabemos como professores, mas a prática do dia a dia, como desatar esse nó, é o que vai ganhar. O praticista, ele é extremamente importante, porque é ele que decide no final. É isso aí. Olha, eu recebi aqui do técnico que a gente não vai ter intervalo, não. Já pensou é que a gente vai direto. Bom, já falou tanto, né? Eu perguntei a ele, mas ele que manda. Ótimo. Então vamos embora. Pelo menos a gente interrompe. A gente está seguindo aqui um alinhamento. Vou aproveitar ainda fazer algumas perguntas, mas você depois poderá, como vai ficar gravado, poderá fazer as perguntas, colocando seu contato, porque Cássia e tanto eu, dependendo do tema, pode responder, tá certo? Não esqueça, nosso canal está lá para que você possa, inclusive, até discordar, tá? Mas discorde com respeito e com fundamento, né? Para que a gente possa também entender que a gente precisa rever. A gente está falando algo aqui que daqui mais à noite pode mudar. Então, como é que as empresas hoje vê esses profissionais que ainda estão, eu diria, no espelho, né? No retrovisor, né? Aquele profissional que está o tempo todo tentando relembrar o que passou para poder aplicar no presente. Isso não é um perigo que você vê para o cara que quer ser líder e quer redirecionar? Como é que a gente poderia, com dicas, né? Eu sei que ainda tem muitas informações, redirecionar de forma plena a um gestor que de repente viu que aquele direcionamento, ou talvez ele armazenou, absorveu, ou então ele teve um apego, né, a um modelo, né, um padrão, digamos, de gestão, que está prejudicando. Porque eu conheço muitos que dizem, rapaz, eu preciso rever meu modelo de gestão. Vê, o cara para dizer um negócio desse, porque certamente ele deve ter feito muitas coisas que não estavam leais à empresa e também, eu acho que infringindo a própria legislação. E uma das coisas que eu perguntei para ele, qual foi um dos gaps que você acha que pode ter acontecido? Sabe o que ele disse? Questão do tom de voz e conversa com o de liderado, porque ele não conseguia falar, que a pessoa não dava oportunidade, ou seja, ele não sabia dar feedback. Então, veja que é um dos pontos importantes dentro da comunicação e que qualquer gestor que faz hoje um curso de gestão sempre tem uma disciplina que trabalha isso fielmente, porque se você, note bem, não sabe escutar, não vá para curso de oratória não, aprenda a falar e escutar. Eu penso assim, há muito tempo, como eu te falei, eu sou especialista em carreira, né? Eu tenho especialidade, realmente, eu fui fazer uma formação em São Paulo na época, em gestão por competência. Gerir uma empresa por amizade, por achismo, é diferente de ter um modelo de gestão implantado. Então, quando você entende quais são as competências que uma empresa ela necessita, um negócio necessita para ir além, vamos supor que a gente aí escolhe aí 3 competências. Me lembro que eu assessorei uma empresa pública e que uma das competências dela, 2 competências do negócio como um todo, era ser célere, rápida, e atender bem ao cliente na ponta. Ela tinha circunscrições em várias cidades no estado
E aí todas as circunscrições precisariam ser céleres, rápidas e atender bem o cliente. Então, é uma competência que a gente chama macro, competência do business. Eu pego essa competência e vou fazer agora o radar das pessoas, o RAF, o requisito de acesso à função. Eu desenho a competência do cargo, técnica, eu desenho a competência do cargo comportamental e eu pego as competências transacionais. São aquelas competências que ela perfuram todos os cargos. Então, quando eu digo assim, na competência de um servidor que está no atendimento, ele precisa ter uma competência emocional e ele precisa ter uma competência de negociação junto com o cliente. Ele precisa ser simpático e saber negociar. Isso está no hall das competências comportamentais. Então, o que é que eu faço? Eu alinho todos os servidores que tiverem à frente numa circunscrição, num balcão de atendimento, tem que ter essa competência. Show. Concorda? Porque se ele tem essa competência, ele entrega ao business o que o business está pedindo, que é a competência de um excelente atendimento ao cliente. Alinhamento total, né? Alinhamento total. Uma outra competência que o negócio pede é celeridade. Mas imagina, se eu avalio a competência daquele servidor, já é técnica, e o servidor ele não sabe fazer um memorando, ele não sabe utilizar uma tecnologia, ele não vai além, ele não estrutura, ele não se organiza, ele chega atrasado. Ele abre a circunscrição a hora que ele quer. Ele acumula gente na fila. Ele não tem um bom entendimento do procedimento da atividade dele. Ele pega, exemplo aí, ele junta uma pilha de documento e não despacha para outras pessoas do órgão que está atrás. Ele está sendo celery de 0 a 10, 10, ou ele está sendo celery 2 ou 3. Então, quando você faz a avaliação técnica da competência daquela atividade, você vê que aquele servidor, que foi o caso dessa empresa que eu assessorei, ele não tem um RAF aderente nem 80% à função. Ele não está casando, ele não vai entregar o que a função precisa. Vai ter o quê? Um desalinhamento. Isso é o que justifica, muitas vezes, não entregar a estratégia do business. Nem entrega no órgão público, que foi o exemplo, e nem entrega no órgão privado. Então, existe, Eliabe, um mercado vasto de trabalho para a gente, para dentro das empresas, principalmente agora com essa nova tecnologia, fazer esse alinhamento. Alinhar cultura, alinhar missão, visão e valores, alinhar objetivos estratégicos e ir cascateando para baixo, alinhar a função das pessoas, para que as pessoas possam entregar competência com resultado na ponta. Se as pessoas não entregarem competência com resultado na ponta, que é o que vai dar esse restart de carreira, por isso que eu digo, eu trabalho com isso há muito tempo, é o RAF, é o requisito de acesso à função. Como é que você quer entrar numa nova vaga se você vai ser no achismo? Aí eu acho que eu tenho o perfil adequado. Você crivou, você viu. Então, esse tipo de ferramenta, ele vai tirar, exemplo, um líder na hora de dar um feedback para um liderado, ele não pode dar um feedback emocional, porque ele gosta ou não da pessoa. Ele tem que dar um feedback dizendo assim, amigão, tu não entrega atendimento ao cliente 8, 9, tu entrega 3. Então, eu faço o quê? Um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Imagina eu pegar o PDI de vários servidores e dizer assim para ele, eu tenho 1.000 servidores, 600 não têm um bom atendimento a cliente. Então, no meu PDI, isso vai gerar o quê? No meu orçamento, vou provisionar um valor, aí sim eu vou chamar um treinador, um consultor de oratória, de atendimento a cliente, para que ele treine aquele público que precisa ser treinado. O público que é um bom e excelente atendimento a cliente, ele não vai precisar. Eu não preciso gastar dinheiro. As empresas gastam muito dinheiro com treinamento desalinhado. A era é a era do alinhamento. E ela mesmo se frustra, né? Porque isso não deu em nada, mas não sabe ela que foi ela que não organizou, não viu a necessidade, né, do diagnóstico para saber quais são os indicadores. Às vezes não é comunicação. Quando é da parte do profissional, é o radar de competência, é o hack. Quando é da parte da empresa, eu fiz uma metodologia que é única no Brasil. Ninguém está falando isso. É o risco humano ao negócio. O que é o risco humano? É um radar que mostra aquele time de pessoas. Exemplo, eu peguei uma empresa com 190 franquias.
Quando eu avaliei todas as franquias e a matriz para entregar essa competência, o que foi que eu fiz? Pessoas erradas em cargos errados. E as pessoas certas estavam dentro da empresa. Mas para tomar essa decisão estratégica de tira um de um departamento e mobiliza para outro, eu só posso fazer se eu tiver o crivo da competência em mãos. Eu digo, esse aqui está aderente a esse cargo, 80%, 90%, 100%, até 110%. Tem pessoas que elas superam o perfil da função, elas têm uma aderência até superior. E isso é metodologia de grandes empresas, de uma Embev, de uma multinacional. E multinacional trabalha assim, por competência, por entrega de resultado. Ou você está 100% alinhado para você tirar o seu PLR no final do mês, ou você nunca vai entregar um PLR. Por quê? Porque as pessoas estão desalinhadas. Elas não eram para estar naquela carreira. E quando você para que o RH, nosso RH não está preparado para isso. Quando o RH ele é treinado, ele é capacitado em entender não só a tecnologia, mas o que é competência, isso o ChatGPT não vai te ensinar. Ele não te ensina, você não vai montar lá, ChatGPT me ensina a avaliar pessoas. Você tem que ter a expertise de saber essa metodologia, de implantar esse diagnóstico, fazer 100% do seu universo dentro da empresa, para você começar a ministrar os feedbacks e ter um instrumento de gestão factível que você vai olhar para o indivíduo com humanidade, com respeito e vai dizer, você não está entregando isso nesse cargo. Você está aderindo 39%. Já aconteceu isso, 39% como contas a pagar. Mas você estaria alinhado 70% como DP. Opa, descobri um talento dentro da empresa. E aí a gente fez uma reorganização de tirar aquela pessoa de um contas a pagar quando não tinha competência de entrega no financeiro e voltou aquela pessoa para o DP. Eu já descobri excelentes talentos dentro das organizações, fazendo o risco humano é um negócio. Não existe só risco financeiro de uma empresa quebrar. É feito o valuation das pessoas. Existe um risco de ter pessoas erradas, em cargos errados, não entregando o que tem que entregar. Agora, por que se colocam essas pessoas no cargo errado? Porque não tem ferramenta de instrumento para medir. Pronto. Então, tá aí para você que precisa urgentemente, a partir de já, melhorar essa performance, achando que eu acho que fulano dá para esse cargo. Ninguém dá para nada. Acho que o currículo é bom. O currículo não diz nada. Tem muito disso, né? Eu acho, não, tem que haver uma análise científica e uma avaliação científica com teste, tá entendendo? Para que haja aderência. Rapidinho, eu fiz um processo de um cozinheiro, tá? Aí é normal, né, ver o cozinheiro que tem experiência com a UAN, né, que é a unidade de alimentação e nutrição, e tem aqueles que têm uma experiência voltada à parte de lanchonete, essas trailers e tal. Então, na conversa que eu tive com ele, né, eu perguntei, porque eu disse, olha, o requisito é o UAN, e você está dizendo para mim que não conhece. Aí são, mas eu sei exatamente como atuar. Aí se veja, você topa fazer uma avaliação de proficiência? Topa. E ele foi aprovado. Mas é a curiosidade, talvez ele não manuseasse, né, os alimentos, né, que é voltado à parte de dieta, é mais cuidadoso, mas ele estava pesquisando. E a empresa estava perdendo um profissional, ele estava acima da lanchonete, porque ele tornou um cargo maior. Assim como tem nas empresas, que tem uma pessoa que é gestor financeiro, que ele podia ser auditor. É isso que a gente está falando, né? Do risco humano. O risco humano, ele tem uma legenda, claro, né? Uhum. Ele tem um critério de 0 a 5. 0 eu não tenho conhecimento e não tenho habilidade, eu não tenho prática, tá? 1, eu tenho conhecimento e habilidade básica. É isso que aconteceu com o rapaz. 2, porque tipo assim, eu sou arquiteto, fiz o curso de arquiteto, mas nunca atuei. Então ele não tem a competência 5. Ele não é uma competência avançada que eu digo que ele já é um mentor. Ele tem uma competência básica, que é igual esse rapaz. Não quer dizer que ele não entre. Ele é uma pessoa que, dos 5 que não tem competência nenhuma, ele entra com a competência 2 ou 3, se eu fosse fazer no crivo. A partir daí, eu agora pego o conhecimento e vou juntar com o chá, a habilidade. Conhecimento com a habilidade e atitude tem um chá completo. O que é o chá? Nada mais do que isso. Então, a base da competência é o chá. Sendo que o RH, ele nunca foi treinado em cima de chá. Ele nem sabe como é uma gestão por competência.
Isso tem que ser montado nas empresas urgente. Esse vai ser o diferencial de quem performa, entrega performance e resultado para quem não entrega. Perfeito. Olha, o tempo está chegando, tá? Eu não teve intervalo, mas foi rápido, né? Achei rápido, mas o técnico aí está dizendo que já avançamos aí mais de 50 minutos. E a nossa média aqui é nisso, né? De 54 a 58, tá? Porque a gente consegue realmente finalizar aqui com maestria. Mas, Cássia, tem várias perguntas aqui, tá? E outras que certamente os ouvintes, os telespectadores, os internautas, né? Vão fazer com certeza, mas repito, ela vai deixar agora, ela vai finalizar, deixando suas considerações em cima de uma pergunta que eu vou fazer e, obviamente, os contatos dela para a gente encerrar, perfeito? Então, deixa eu ver se você já falou. Eu acredito que sim, mas é bom reiterar, né? Como o RAF, requisito de acesso à função, ajuda o profissional a entender, tá, se está no cargo certo, no lugar certo ou correndo riscos invisíveis que podem comprometer sua permanência no crescimento. Eu acho que você já falou basicamente um pouco sobre isso, mas fique à vontade para fazer suas considerações. O RAF, ele é um diagnóstico, ele é um requisito, né, ele é um radar de acesso à carreira. E o RAF é o requisito de acesso à função. Um é feito pelo profissional, ele tem autonomia de fazer e saber qual é o hack dele. Porque quando ele pega um descritivo de um cargo na internet, ele tem que ter esse requisito dele para ele saber crivar. Para ele entender assim, opa, eu não vou entregar essa competência na proficiência. Você pode fazer. Um processo de carreira hoje é em torno de 8 a 12 mil reais. É uma coisa que não é todo mundo que tem acesso. E eu tenho trabalhado sempre muito nas empresas. Mas eu estou agora trazendo isso ao mercado e vou abrir o mercado como um todo. Então, por apenas R$ 99,90, você pode fazer o seu hack. Procure a Abraginfor. Até quando? Porque aí está no ano 2026. Você precisa dizer aí, porque alguém vai procurar em 2030, vai querer cobrar esse valor. Não, isso vai ser agora em 2026. Ah, Eu tô com essa campanha até fevereiro. Massa. Então, você que tem interesse, nos procure. Esse preço é extremamente acessível à população brasileira. Olha aí, pessoal. Quero fazer esse preço porque eu tenho uma missão e eu quero construir essa missão. Então, me procure. Se você quiser fazer o seu hack apenas para esse público que está nos assistindo, aqui embaixo vai estar o meu contato. Meu telefone é 819-9221-2335. Ou aqui no meu Instagram, no @eucassiaalbuquerque. São 2 A. Cássia Albuquerque. Eu vou ter o prazer de te atender, fazer o teu radar e te dar clareza, direção. É muito disruptivo, você não vai precisar mais de ninguém. Você agora vai gerenciar a sua própria carreira. Vamos embora. Cássia, eu só tenho que agradecer, tá, em nome da Abraginfor, por essa rica contribuição de informações, tá, de spoilers, tá, de dicas e de poder compartilhar muito conhecimento. Você sabe que eu sou seu fã e quero muito aprender reciprocamente. A vida é isso, a vida, ela gira, tá? Nunca diga que saiba de tudo. Vai vir alguém que vai falar algo que você não sabe. Eu, como sempre, eu sou um aprendiz na vida, tá certo? E assim como muitos, eu gosto também de ter meus métodos e esses métodos são próprios, tá certo? Fica aí a dica, tá? E se você gostou, mais uma vez, agradeço a você que ficou até agora, né, assistindo, e certamente vai compartilhar, assista mais de uma vez para você entender, porque talvez muitos termos que foram colocados aqui não seja do seu conhecimento, ou que você não tenha lido ainda, porque não está na literatura. É bom que diga isso. Perfeito, então, isso é novo. Se isso não está na literatura, então guarde, porque quem falou tem propriedade para falar, ok? Até mais, até a próxima com a Abraginfor Cast. Tchau, tchau. Não fala comigo, não.